Salvação disse ao tirado: escreva isso no livro de pensamento. Aqui no episódio anterior eu comentei que esse livro de pensamento, em muitos lugares vai estar livro de memória, livro de memorial, livro de lembrança. Mas é algo mais ativo do que simplesmente guardar de recordação, tá? É um livro que é para você ler as coisas e pensar sobre aquilo. Inclusive, esse é um dos motivos que eu falo que a Bíblia é um livro não apenas para você ler, mas para você copiar à mão. Porque quando você está copiando à mão, você mastiga aquilo que você está lendo, porque é muito conteúdo, muito condensado. Então, se você não dá uma refletida, pelo menos básica, é é muito difícil você realmente mastigar o que está acontecendo. Porque não é como um livro convencional que que usa-se uma frase inteira para falar uma coisa simples. Muitas vezes, o capricho de uma só palavra, ela tem várias conexões com o decorrer do livro. Você pode simplesmente parar e ficar pensando em uma só palavra, no contexto daquela frase por um tempão. E isso não acontece com livros convencionais da mesma forma que acontece na Bíblia. Então, assim, a Bíblia tem são umas 800.000 palavras que tem na Bíblia, mas quando você considera o quanto o conteúdo é condensado, é como se fosse 10 vezes isso, ou até mais. Então é um livro de pensamento, para se pensar. E ponha nos ouvidos do Salvação é Salvação. Salvação é Josué, tá? Josué é o mesmo nome de Jesus. Se as traduções tradicionais tivessem sido coerentes, deveriam ter chamado de Jesus aqui ou de Josué no Novo Testamento. Mas como não é, né? Salvação é salvação. Inclusive, no Novo Testamento, eu quis chamar ele de Salvação é salvação justamente por causa disso. Então, mas eu senti que eu deveria simplesmente manter salvação, porque o significado do nome Jesus é salvação e aquela palavra Senhor, grande, toda em maiúscula, né, que está nas Bíblias convencionais, que em outras Bíblias está, por exemplo, Jeová, tá, que é Jeová. Então, por exemplo, se o nome do Cristo é, Jeová, o Senhor é salvação, então se eu venho aqui e encaixo, esse foi senti uma das sacadas que eu tive por conta de Jeová e Jeová ser salvação. Se o nome de Jesus significa Jeová, né, ou o Senhor é salvação, então já que ele é salvação, então eu vou lá e vou colocar o nome dele como salvação. E daí muitos versículos começaram a fazer sentido. Quando eu comecei a trocar Jeová, que é aquela palavra Senhor, tudo em maiúsculo, por salvação. E assim, esse é um dos motivos, né? Eu já listei, ter listado uma dezena de motivos, e tal, mais do que isso, como encaixe nos versículos, de como ter colocado salvação ao invés de Jeová como o nome do Jeová, do Senhor, ampliou o sentido do versículo. Não necessariamente mudou o sentido, mas ampliou. Muitos versículos passam, inclusive, a ter mais sentido a ter sentido quando se traduz Jeová, Senhor em maiúsculo, como salvação. Mas no Novo Testamento, eu chamo ele simplesmente de salvação. Então, tecnicamente, nem eu estou mantendo essa coerência, né, de salvação é salvação. Mas então, eu fiz isso por questão dessa questão toda. E a pronúncia, ela acaba mudando no grego, né. No Antigo Testamento é Yehoshua e no Novo Yeshua, tá. Então, quando você vê as pessoas pronunciando, tem lugar que fala que é Yeshua, tem lugar que fala que é Yehoshua. Yeshua é como os gregos pronunciavam e Yehoshua é como o hebreu pronunciaria. Mais ou menos isso. Eu também não estou pronunciando da forma correta, porque eu não tenho o sotaque dos gregos e dos hebreus. Mas é nesse sentido. Então, esse é considerado o mesmo nome de Jesus, que significa o Senhor é salvação, ou como eu traduzo Jeová como salvação, salvação é salvação. Então, por exemplo, quando chegarmos no Novo Testamento, Jesus vai estar como salvação, só que em vermelho. Da mesma forma que eu uso aqui, só que em vermelho, que é para
que é o que eu faço diante de pessoas. Porque no Novo Testamento, salvação é Jesus, é que está nele, então salvação é salvação. Então aqui Josué é salvação, e no Novo Testamento Josué, Jesus, eu coloco como salvação. Porque eu vou totalmente apagar pensamento do povo que lambe debaixo dos céus. O tirado construiu um altar e chamou a fama dele. Salvação é meu sinal erguido. E aqui no episódio anterior eu também comentei, né, que a palavra sinal, ela tem uma letra específica no hebraico, que é uma cruz. Então, salvação é meu sinal erguido, né? Jesus, que é como eu traduzo salvação, eu traduzo lá no Novo Testamento, quando chegarmos lá, veremos que eu traduzo como salvação, o nome Jesus. E então Jesus é meu sinal erguido. Sinal, que é a letra do hebraico que significa sinal, é uma cruz, e erguido, né? Então Jesus é minha cruz levantada. Então, quando você traduz o nome e a palavra fama, que nas traduções tradicionais aqui fama vai estar como nome, então o tirado construiu um altar e chamou a fama dele de salvação é meu sinal erguido. Ele disse: Pela mão sobre o trono de salvação, salvação vai fazer batalha em povo que lambe, de geração em geração. Em Êxodo 18, o excesso, purificador do briga, sogro do tirado, ouviu tudo o que o Salvador fez ao tirado, e ao persistiu com o grande pastor, povo dele. Tá. Excesso é o nome do sogro do tirado, que é Moisés. Purificador é a minha tradução para a palavra sacerdote. Eu comentei isso anteriormente em outros episódios, o porquê eu mudei de sacerdote para purificador. No hebraico está como firmador, no sentido de firmar alguma coisa, né? E no grego, a base é a palavra pura. Então, ou eu ia. Sim, aqui está no hebraico, mas se eu usasse firmador, ia ficar estranho. Então, aqui eu puxei o significado do hebraico, que é para não confundir. Então, sacerdote, que no inglês seria priest ou algo assim, vai estar como purificador. Porque é bem próximo à palavra de quando falamos Espírito Santo, né, que eu chamo de inspiração pura, é a mesma base da palavra que é usado, né? Então, pô, tem a ver com a. E purificador também é a função do sacerdote, que é purificar as pessoas, né? Ao decorrer dos, inclusive em diferentes religiões, tem essa função, né? A pessoa vai lá e ela é purificada, ela é abençoada, tem uma questão toda. Então, se encaixou na palavra e se encaixou na função. Então, essa aqui, ao invés de eu puxar o significado do hebraico, eu puxei o significado do grego, da base de como os apóstolos falavam no Novo Testamento. Porque no hebraico teria ficado estranho. Sogro do tirado. Ouviu tudo que o Salvador fez ao tirado e ao persistiu com o grande pastor. Persistiu com o grande pastor é Israel. Tirado é Moisés. Que salvação fez o persistiu com o grande pastor sair dessitiado. E é justamente isso. Quando você persiste com o grande pastor, você sai daquele estágio de sítio que o seu ser vive, né? Do dia a dia, a pressão. Quando você se sente preso numa questão e oprimido dentro dela, se você persiste com o grande pastor, você sai dessitiado. Então aqui os nomes, as famas se encaixam de forma coerente. Então o excesso, sogro do tirado, pegou a passarinho, mulher do tirado, depois que ele enviou ela, e os 2 filhos dela. A fama de um era estrangeiro lá, porque ele disse: Fui um estrangeiro em terra estranha. E a fama do outro era: Meu grande pastor é ajuda. Porque ele disse: O Salvador do meu pai foi minha ajuda e me arrancou da lâmina do Casagrande. Nas traduções tradicionais, esse arrancou vai estar como tirou, mas é algo mais violento do que simplesmente tirar, é arrancar. É um verbo diferente da palavra tirado, por isso também que eu não quis usar a mesma coisa, porque são de fato 2 palavras diferentes. E eu gosto de manter o máximo da consistência possível.
Quando não dá, não dá. Mas enquanto dá e não tira do significado e mantém a coerência, eu prefiro. O excesso, sogro do tirado, chegou com os filhos dele e a mulher dele ao tirado, no sertão onde ele acampava, na montanha do Salvador. Montanha anteriormente estava traduzido como monte, mas regionalmente, no Brasil, monte tem vários significados, porque tem lugares mais altos e tem lugares mais baixos. E montanha é algo muito maior do que o que muitas da região do Brasil chama de monte, né? Nós temos o Monte Roraima, que fala, pô, mas o Monte Roraima é um lugar grande. Tá sim, o Monte Roraima nós chamamos de Monte Roraima, mas regionalmente, se nós também falamos monte aqui, monte ali, ali tem um monte, que assim, são muito menores que o Monte Roraima. Então, ou eu uso morro ou eu uso montanha, que é para deixar bem claro que um é pequeno e outro é muito grande. Então, eu fiz isso de deixar de usar monte para usar montanha para quando algo é muito grande. E a inteligência artificial, analisando os contextos que ia ser usado, que essa palavra monte estava sendo usado e isso tudo, aquelas palavras se encaixam como montanha. Então, isso não é algo que eu fiz sem respaldo analítico. Na montanha do Salvador. Ah, e aqui, a palavra sertão é muito lugar de condução, tá? Eu fico entre traduzir sertão entre aqui nas traduções tradicionais, isso aqui vai estar deserto, mas não tem cabimento chamar de deserto, porque a concepção que nós temos do deserto é o Saara, onde não tem sobrevivência, né, é tudo seco, não tem nada, não tem onde animais pastar. E essa palavra, ela é claramente usada num contexto onde os animais pastam. Mas literalmente a tradução dela é mais para lugar de condução. E faz sentido, porque você está no lugar de condução buscando, persistindo com o grande pastor, porque o persistiu com o grande pastor te coloca no lugar de condução para você ir. Então, quando eles estavam vagando no deserto, eles estavam vagando no lugar de condução. Eles precisavam ser conduzidos. Mas também é um lugar onde a água é escassa. E isso lembra muito o começo da jornada de quando você está buscando salvação com o seu coração. Então se encaixa nos dois contextos. Então, pelo menos por enquanto, eu vou manter sertão. Porque sertão dá uma noção de que eu estou num lugar mais seco, que eu preciso ser conduzido rotineiramente à água, que espiritualmente o Cristo fala. Quem vier a mim não terá sede, mas a água viva vai jorrar de dentro dele, né? Águas da vida, né? Então, é um encaixe bom. Mas cada pouco que eu ver isso aqui, então, eu vou comentar que sertão é também lugar de condução. E que não é deserto, não faz sentido o encaixe aqui como deserto. Talvez os tradutores mais antigos, eles colocavam deserto porque é um lugar muito mais seco da onde eles viviam. Então, do ponto de vista deles, era um lugar muito seco, né? Por exemplo, a King James chama de deserto. No inglês está aqui como deserto. E lá na Inglaterra, onde era o King James, comparado ao que eles têm lá de fauna, o que para nós chamaríamos de sertão, para eles é um deserto. Então faz sentido diante do escopo da Bíblia King James. Agora, o que não faz sentido são as traduções brasileiras não usarem sertão e usarem deserto como os ingleses da King James fizeram. E ele disse ao tirado: Eu, seu sogro excesso, estou chegando a você, e sua mulher e os 2 filhos dela com ela. O tirado saiu para esbarrar com o sogro dele. Baixou a cabeça e beijou ele. Eles perguntaram um ao outro sobre a completude. E entraram na tenda. Completude é a palavra paz. Nas Bíblias tradicionais vai estar paz. E eu comento, cada pouco eu gosto de comentar que completude é diferente de paz. Porque paz, nós, do português brasileiro, pelo menos do dialeto aqui da onde eu moro, aqui no estado de São Paulo, paz é muito mais uma ausência de conflito. E completude não é apenas ausência de conflito, mas é também você estar completo. Porque paz também, às vezes, pode ser ligado como, estou em paz, coração vazio, né?
Por exemplo, você pode estar em paz e coração vazio, aquele vazio que você está dentro de você. Pô, você tá tecnicamente você está em paz, porque você não tem um conflito. Mas completude é quando você está se sentindo completo, que eu falo que é alegria do salvação, né, que é aquele sentimento que te dá aquela alegria que começa a sair lágrima do olho. E entraram na tenda. Legal, aqui em todos está tenda. Mas essa é a mesma palavra que mais adiante é usada para tabernáculo, o qual eu sou contra, porque se tá tenda, é tenda. Você fala tabernáculo, as pessoas não sabem direito o que que é. E faz parecer que salvação é um cara super chique, fala, não, é uma tenda. Salvação é simples. Quando Jesus, o salvação, veio, era um cara simples, ele sentava com o pessoal, ele conversava, sentou lá no poço com a mulher. Então, eu não vejo necessidade de deixar o texto mais chique do que ele de fato está. Se está usando tenda para um, usa tenda para o outro. Então você acaba tirando da simplicidade do salvação. O tirado contou ao sogro dele tudo o que o Salvação fez ao Casagrande, e a sitiado por conta do persistiu com o grande pastor. Todo o cansaço que encontrou eles no caminho, e como Salvação arrancou eles. O excesso arrepiou-se sobre toda a bondade que o Salvação fez ao persistiu com o grande pastor, que arrancou ele da mão desse sitiado. O excesso disse, um derramar de bondade ao Salvação. Esse derramar de bondade é a palavra bênção. Pelos pictogramas parece mais que um derramar de bondade, porque tem a ver com líquido, assim, por enquanto pelo menos, a palavra mais próxima desse derramar de bondade de bênção é derramar de bondade. Que, por exemplo, os joelhos, você poderia até chamar de os de derramar de bondade, porque, e eu vi lá, nos pictogramas dá-se a entender porque esse derramar de bondade é quando um camelo se ajoelha para por água, coisa assim. Então eu vi que tem um encaixe melhor, né, derrama bondade sobre ele, né. Até o gesto, né, que tem a ver com uma palma também, que é legal, dá porque abençoar fica muito como que eu posso dizer? Não é uma palavra concreta o suficiente, porque de fato o que é abençoar, tá. E derramar de bondade mostra que você não consegue fingir. Você consegue fazer o gesto para fingir, mas, eu vou abençoar, vou colocar ali para abençoar. Quando você fala assim: "Não, vou derramar bondade sobre ele", você está sendo concreto. Eu não sei se eu expliquei isso direito, mas eu vou adiante, uma outra hora eu entro mais a fundo nisso. Eu já falei sobre essa algumas vezes, mas é bom eu sempre, cada pouco, falar. Que arrancou vocês da mão desse sitiado, e da mão do Casagrande, que arrancou o povo debaixo da mão desse sitiado. Agora eu reconheço que salvação é maior que todos os salvadores. Aqui, ó, outro lugar que esses salvadores aqui é deuses, tá? Nas traduções tradicionais, essa palavra aqui, salvadores, vai estar como deuses. Então, nas traduções tradicionais estaria. Agora eu reconheço que o Senhor é maior que todos os deuses. Mas, quando você traduz, agora eu reconheço que salvação é maior que todos os salvadores. Por quê? As pessoas buscam Deus para serem salvos de alguma forma, né? Quando um avião está caindo, Deus me salva. Então, já escrito em nossos corações, nós temos que Deus é alguém que salva, né? E, por exemplo, você já viu, talvez você já tenha resgatado um animal, visto vídeo na internet. Quando você salva um animal de uma situação e alimenta ele, ele te trata como um Deus, um salvador. Por quê? Porque você salvou ele. Ele é teu salvador. Então você pega animais que são extremamente violentos, se você salva ele de uma situação e alimenta ele, ele tem uma devoção com você que não faz nem sentido na nossa concepção um animal irracional agir daquela forma, mas ele age daquela forma diante do salvador dele. Então a palavra Deus, ao meu ver, por esse motivo e por vários outros listados no primeiro episódio, é salvador, por questão dos pictogramas. Então aqui nós vemos que esse versículo também fica com mais sentido quando se traduz o Senhor como salvação e Deus como salvadores. Pois no assunto em que ferveram com soberba,
ele ficou acima deles. Tá, esse ferveram com soberba é simplesmente ferveu. Só que, se eu simplesmente deixasse ferveu aqui, ia ficar estranho, ia tirar da mensagem, ia ficar muito no além. Então eu complementei com soberba, tá? Talvez na próxima edição eu tenha uma coisa adiante, mas isso aqui não está retirando da mensagem. Eu sinto que se eu simplesmente deixasse como ferveu, ia ficar. Poderia deixar a desejar. Ele ficou acima deles. E o que acontece? Quando você está com soberba, você está se sentindo exaltado, né? Você está, né, tá se levantando. Então, eu colocar ferveu aqui, foi fiel à raiz da palavra, e soberba aqui foi fiel ao significado que vem em seguida. Então, por exemplo, com soberba não está exatamente ali de forma literal, mas para completar o sentido do versículo e do foco da mensagem, eu senti que era necessário esse porém aqui. Então o excesso, sogro do tirado, pegou uma ascensão e sacrifícios para o Salvador. Essa ascensão é o grande dos sacrifícios ao Salvador. Por quê? Porque é queimado por completo. A ascensão é basicamente a crucificação do Antigo Testamento. No Novo Testamento, a cruz seria o que eles usam como ascensão, porque um animal inteiro é queimado e sacrificado no altar à salvação. Esse é o sacrifício que é feito nos templos para o perdão da nação. E eu acho que algumas vezes por dia também, acho que 2 vezes por dia também. Então esse aqui é o grande sacrifício do Antigo Testamento. E por que ascensão? Porque ele é aceso como fogo e também porque o foco é subir. E é legal como no português acender de quando você liga um fogo e acender de subir é a mesma palavra. E o conceito é o mesmo, porque a coisa pega fogo, você acende e também aquilo, o foco é subir. A base da palavra é subir também, nesse sentido. Então, no português ficou uma coisa muito legal, porque se você simplesmente tira o S, você tem o outro sentido, né? Você tem o sentido de fogo. Mas a questão aqui é subir mesmo. Aqui, nas traduções tradicionais, seria, acho que, holocausto. Holocausto, é, holocausto. Literalmente significa ascensão. E sacrifícios para o Salvador. E o grande monte veio. Grande monte é Arão, irmão do tirado, Moisés, né? 3 anos mais velho que ele. O grande monte é do tirado. E todos os velhos do persistiu com o grande pastor, para comer pão com o sogro do tirado diante do Salvador. E aconteceu, no dia seguinte, que o tirado ficou para fazer julgamento e execução ao povo. E o povo ficou em pé perto do tirado desde o amanhecer até o anoitecer. Esse julgamento e execução é uma palavra só, que é Shefat. E é o título de um dos livros da Bíblia, que é o livro de Juízes. Só que existem 2 palavras para julgar e juiz. Uma é Dan e a outra é essa Shefat, que eu não sei se estou pronunciando da melhor forma. Mas a diferença é, um apenas julga e o outro julga e executa. Então, é por isso que está julgamento e execução. No tradicional, nas traduções tradicionais, ó, julgar, tá simplesmente julgar. É. Então o que acontece? Pô, poderia pôr julgar? Poderia, mas é julgamento e execução. Ele não apenas julga, ele faz a coisa acontecer também. Então, é por isso que está julgamento e execução. E algumas palavras, nem toda palavra, você tem tradução direta de um idioma para o outro. Às vezes você tem que simplesmente descrever a ação. Uma palavra que nós temos e nós lidamos no dia a dia com ela é em inglês pet, que no português é animal de estimação. Nós não temos uma palavra para animal de estimação. Agora nós temos porque estão usando muito a palavra pet, mas é nesse sentido. Nem toda palavra tem um significado exatamente igual. Às vezes, para você não perder a mensagem e o foco da coisa, é preciso usar mais de uma palavra. Então, quando
não, quando não tem uma palavra que transmite exatamente o significado, ela vira descrição. Aqui, vamos lá. E aconteceu no dia seguinte que o tirado ficou para fazer julgamento e execução ao povo. E o povo ficou em pé perto do tirado, desde o amanhecer até o anoitecer. Aqui, nas traduções tradicionais, vai estar desde a manhã até a tarde. É, desde a manhã até o cair da tarde na outra. Vamos ver como está aqui. Desde a manhã até o pôr do sol, tá? Desde a manhã. E por que que é o amanhecer? É o período em que o sol está saindo do horizonte e o período até que o sol está entrando no horizonte. Então, desde amanhã é complicado, porque para nós 11 horas da manhã também é manhã. Então, o amanhecer é esse período, o nascer do sol, e o anoitecer é o pôr do sol. E mais específico do que o pôr do sol ainda é o anoitecer, porque é quando o sol está entrando no horizonte. E isso tem outras implicações que nós vamos ver mais ao decorrer do bom livro. Tem toda a simbologia de quando Cristo desce, quando Cristo sobe, que eu não vou entrar aqui, que eu comentei no episódio anterior já, mas cada pouco eu entro nesse assunto sim, porque é legal. O sogro do tirado viu tudo o que ele fazia ao povo, e disse: O que é este assunto que você está fazendo ao povo? Por que você fica à parte e todo o povo fica em pé perto de você desde o amanhecer até o anoitecer? O tirado disse ao sogro dele: Porque o povo vem a mim para buscar o Salvador. Quando eles têm um assunto, ele vem a mim, e eu faço julgamento e execução entre um homem e o amigo dele, e faço conhecer as regras do Salvador e as instruções dele. Aqui, nas tradicionais, vai estar como lei, mas, ao meu ver, a palavra Torá, que é os cinco, inclusive é a base dos 5 primeiros livros da Bíblia, ao meu ver, o significado daquela palavra é instrução, e não lei. Agora, os hebreus vão discordar de mim, mas pela forma que ela é usada, pelo menos na Bíblia, ela demonstra muito mais ser no sentido de instruir, tá? Então, é, isso aqui é uma tradução complicada, porque e eu acho assim, os idiomas eles mudam ao decorrer do tempo, e muita coisa vira um viés por simplesmente uso. Então assim, o português mudou muito em 100 anos, então imagina um hebraico em 5.000, né. Então, mudar de lei para instrução ainda é uma diferença pouca do que nós vemos acontecer em idiomas. O sogro do tirado disse a ele: Não é bom o assunto que você faz. Com certeza você vai se esgotar, tanto você quanto este povo que está com você, porque o assunto é pesado demais para você. Você não consegue fazer ele à parte. Ouça agora a minha voz, eu vou aconselhar você, e que o Salvador esteja com você. Esteja você frente ao Salvador pelo povo, e faça os assuntos chegarem ao Salvador. Você vai esclarecer a eles as regras e as instruções, e vai fazer eles conhecerem o caminho em que vão andar e o feito que vão fazer.